Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra. Esse livro aqui, primeiro volume, e tem o segundo volume. Coautora Eleusa Cristina, minha esposa, e editora Autografia. Bem, hoje eu queria bater um papo aí com o pessoal e comentar inclusive sobre um assunto do livro, que é uma passagem bíblica, da própria Bíblia, que nós tiramos. E Deus me inspirou para que eu colocasse no livro, Entre o Céu e a Terra, mediante alguns fatos que aconteceu na minha vida e da minha esposa. Alguns, os que não conhecem, vão saber agora. A nossa história, de partida de nossos filhos. Temos 2 filhos que partiram, o Vitor Miguel, em 2013, e a Vitória Cristina, em 2015. Sendo que antes da partida deles, eu já tinha vivido alguns fenômenos na minha vida, mas eu não estava entendendo o que Deus queria falar comigo. E logo após a partida deles, quando eu comecei a questionar Deus e procurar buscar, como Jesus fala, buscais e acharei, então comecei a perguntar a Deus por que aquilo, o porquê tinha acontecido. Porque durante toda a nossa vida, eu e minha esposa sempre procuramos ter uma vida com integridade. É claro que a gente não é perfeito, mas a gente procura se aperfeiçoar e procura até os dias de hoje. Tipo assim, um exemplo, não entra um alfinete aqui em casa, a não ser que seja comprado ou até doado. E dependendo do tipo de doação, depende do procedimento que eu conhecer, a respeito da doação. Então, o que acontece, pessoal? O que eu queria compartilhar com vocês hoje, após esses acontecimentos, eu comecei a cobrar Deus, e Deus foi me respondendo por que permitiu aquilo, acontecer em nossa vida. Que queria nos usar como instrumento, como já tem nos usado desde 2016 para cá, após esses acontecimentos, inúmeras pessoas têm entrado em contato conosco. Não tem dado, inclusive, para responder a todos. Eu queria dizer aí a todos que têm me enviado perguntas no WhatsApp, as perguntas que eu puder responder mediante as experiências que eu vivi, eu vou responder. As que não der para responder agora, eu vou responder depois. As que não der agora e nem depois, vamos orar que Deus vai nos revelar, que existem coisas que só por revelação. A maioria das vezes o homem só quer procurar na teoria. Aí vai ali ler na teoria a Bíblia como se fosse um livro comum, e não é. A Bíblia é um livro revelado, a Bíblia Sagrada. É um livro revelado, tá? Mas eu vou comentar sobre um tópico muito importante, que chamou a atenção de muita gente que comprou o nosso primeiro livro, tanto os que compraram pela livraria, como os que compraram conosco diretamente, onde eu concluo o livro todo com uma passagem do rei Salomão. Eclesiastes capítulo 2. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso tudo também é ilusão. E descobri que isso tudo também, quer dizer, ele já vinha apresentando outras situações que era ilusão. É muito grande esse capítulo, só li o versículo 1. Eu aconselho a todos lerem o livro de Eclesiastes. Inclusive tem líderes religiosos aí que entraram, mandaram um WhatsApp. Eu posto sempre lá na página Livro Entre o Céu e a Terra. Eu tiro foto e posto alguns comentários, nem todos eu posto, porque tem coisas que são só para os espirituais mesmo. As coisas espirituais são para os espirituais. Se não for para os espirituais, são escarnecidas. Quer dizer, isso daí é mentira, isso daí... Então, o próprio apóstolo Paulo, ele fala isso. Por quê? Porque ele já sofria isso na pele. Ele falava, eu conheci um homem que foi ao terceiro céu. Como conheci um homem se foi ao terceiro céu, se o próprio Jesus lá, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, nos demais evangelhos, fala, que nunca houve um homem que foi ao céu. Mas só isso são questões de tempos. Isso são tempos, cronologia, de tempo. É isso que as pessoas têm que entender e às vezes não entendem. Um tempo era uma coisa, mais à frente já evoluiu.
o mundo espiritual se manifesta no nosso meio hoje naturalmente. Por isso tem pessoas que vê anjo, outros falam espírito de luz, outros falam seres de luz, e vê mesmo, e é mesmo. Né? Ou espíritos obsessores, ou demônios. Né? Cada um dá um nome, porque o título é o homem que dá. Né? E a Bíblia, por exemplo, ela revela o passado, o presente e o futuro. Mas as revelações de Deus não pararam aqui na Bíblia. Deus usa homens e mulheres para falar também através de outros livros. Experiências, por exemplo, Salomão, o livro de Eclesiastes, é uma observação que ele faz da vida. Ele escreveu. Ele decidiu escrever. Está me entendendo? Sem contar com outros livros que foram queimados, que se perderam ao longo da história. Se você procurar um professor da história como eu procurei, sentei na casa dele, tomei café com ele, né, que é o Marcos, né, que é um grande amigo meu, e comentei sobre o assunto. Ele não tem religião, mas ele crê em Deus, ele crê em Jesus, a história de Jesus, ele crê. Mas ele chegou para mim e falou: Douglas, foram queimados, mais de 200 livros foram queimados na época pela Igreja Católica. Fora os livros que foram guardados, que estão no Vaticano, sem contar aqueles que eles desconsideraram por causa, às vezes, de um pequeno texto e acharam: não, isso aqui não tem sentido não, põe para fora. Sem contar os concílios de Constantinopla e os concílios de Nicéia. Ele comentando comigo, e depois eu pesquisei e confirmei realmente. Existem blogs, sites que mostram, inclusive, tem livros que já foram recuperados, mas aí vem aquela questão: será que são autênticos ou não? Então, Salomão, ele cita nessa passagem, Eclesiastes capítulo 2, como a gente cita no primeiro livro, eu e Eleusa, a gente só traz a reflexão que tudo aqui é ilusão. E a experiência que eu tive fora do corpo, que eu conto no livro, né, tanto no primeiro como no segundo eu pego profundo no segundo livro, né, e tem amigos meus que ficaram impactados, né. Tem uma menina que leu o nosso livro, mandou uma mensagem pela internet que ficou assim impactada, impressionada, né, com o que eu vinha falando, assim, né, a experiência, né, porque ela disse que já tinha lido livros até de outras filosofias, religiões, mas que não tinha visto uma experiência tão profunda como a que nós tivemos. Então, o que eu quero dizer para vocês? Salomão deixa bem claro que aqui tudo é ilusão. Tudo é ilusão. No livro de Eclesiastes. Leia o livro de Eclesiastes. Eu tenho pedido a muitas pessoas para ler. E quando eu tive a experiência fora do corpo lúcida, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Eu tive de 6 a 7 vezes. Não gravei bem, mas acho que foi 7 vezes. Lúcida. Eu saí mesmo, o meu corpo espiritual, como Paulo fala, lá em 1 Coríntios 15, 44, tá? Eu saí do meu corpo e eu vi o meu corpo. Houve umas vezes que eu conversei com espíritos de luz, né, fora do corpo. Outra vez eu conversei com a minha filha. Outra vez fui levado a outros mundos, né, e recebi inclusive o contato de um filho de um pastor, e de um pastor que ele estava doido porque o filho dele teve uma experiência dessa e conversou com o pai tem que conversar uma coisa séria, que aconteceu comigo, lúcido, eu não tenho como omitir para o Senhor. E aí ele conversou, o pai dele ficou doido: mas meu filho, isso está muito além da minha imaginação. Mas Deus é além, não é imaginação, pessoal, é real. Esse negócio de além da imaginação, mentira, não existe, é real, é fato. Tá? Que ele foi levado a outros mundos, e aí entrou em contato comigo, que viu meu vídeo, conversamos. Aqui, por que esse mundo é ilusão? Agora eu vou explicar a vocês pela experiência que eu tive fora do corpo. Tá? Esse mundo, ele é um projeto que Deus criou. Aí vem Adão, Eva, toda a história, né, adâmica, né? E se você se aprofundar, você vai encontrar mais informações, né, a respeito da história adâmica, né? Que quando eu estava fora do corpo, eu olhei meu corpo deitado na cama como uma máquina, um veículo, como se fosse um avatar, que só funcionava se eu estivesse dentro dele. Fora dele, só estava como se um carro tivesse ligado, mas sem ter uma pessoa para virar a chave, apertar no acelerador, né, passar a marcha
e sai em campo. Sem o espírito dentro dele, ele é assim, é só um carro ligado. E eu percebi isso lucidamente. Ele só funciona e tem sentido, só tem vida realmente quando o espírito está dentro. Aí você vai lá em Gênesis, você vê que Adão era só um boneco. Quando Deus soprou a alma vivente, aí ele ganhou vida. Aí tem pessoas que falam assim, pô, então a alma é o corpo. Não. Observa que Deus fez o corpo. Depois, Deus soprou nas narinas a alma. E nós somos essa alma, ou o espírito. Então eu percebi lucidamente. Então, para não estender o vídeo, né, que tenho feito uns vídeos grandes, eu tento fazer uns vídeos um pouco menor. O que eu queria dizer para você? Que realmente que quando Salomão começa a observar, e eu te aconselho você a observar a vida, por que morre um cedo? Por que vem uma criança doente no meio de uma família doente? Por que nasceu uma criança que fala inglês no Brasil? Poxa, no Nordeste, no meio de uma família humilde, pobre. Pô, por que acontece? Por que eu passei em algum lugar? Pô, parece que eu passei nesse lugar, mas nunca fui naquele lugar, né? Por que eu não fui com a cara do fulano se eu nunca vi ele na minha vida? Ué, como é que pode isso? Então, tem explicação, tem lógica e tem sentido, tá? Então, eu queria passar essa experiência para você, tá? Aqui tudo realmente é ilusão. Aqui é um projeto de Deus que criou para nós e todas as histórias que estão aí são reais, tanto da Bíblia também como de outras histórias de outros livros, porque a Terra é o processo do mundo espiritual. Eu não estou aqui falando de religião, entre aspas, porque religião significa religar-se a Deus. A pessoa não precisa estar dentro de uma igreja, de uma filosofia para estar religada a Deus. Ela pode estar dentro de casa orando, buscando. O próprio Jesus não tinha igreja, né? E nem fundou ministério nenhum. Então, ele estava ligado direto com o Pai, tá? E quando ele fala para Pedro, sobre você coloca a pedra fundamental, ele dá essa mensagem a Pedro, sobre você eu coloco os meus ensinamentos. E dentro dos ensinamentos de Jesus, nenhum deles você vê Jesus fundar igreja, templos, tá? A primeira Santa Ceia não foi dentro de templo, já existia naquela época. Foi dentro de uma casa. Tudo Jesus fazia na casa, nas praças, nas viadas. Bem, mas o assunto não é esse. O assunto é justamente sobre a questão, isso daí já é um outro assunto, é outro vídeo. O assunto é justamente sobre esse mundo. Então nós viemos aqui para aprender, mas tem um porém, você vai terminar o seu tempo aqui e você vai prestar conta. Prestar conta do quê? Ah, matei, eu me suicidei, então você vai para lá. Você vai prestar conta, você vai para lá. Ah, mas é o inferno? O inferno tem em todo lugar, até aqui na vida terrena tem inferno. Às vezes a tua vida pode estar um inferno, numa determinada situação que você esteja passando, financeira, sentimental, emocional, familiar, pode estar um inferno. A palavra inferno é só no sentido de dizer que está muito ruim, está brabo, tá me entendendo? Tá péssimo. Se você for no dicionário, você vai ver o que é inferno realmente, né? Eu aconselho ir no dicionário para saber o que significa inferno, né? Mas eu também posso ver aqui rapidinho. Significado de inferno. Então quer dizer, inferno aqui. Inferno, mito local subterrâneo habitado pelos mortos. TB, no PL. Esse é um significado de inferno. O outro, a palavra inferno, vamos lá, dicionário informal. A palavra inferno se encontra em muitas traduções da Bíblia, nos mesmos versículos. Outras traduções rezam a sepultura, o mundo dos mortos e assim por diante. Outras versões da Bíblia simplesmente transliteram as palavras de uma linguagem original, que são às vezes traduzidas por inferno, isto é, expressamente com palavras no nosso alfabeto. Mas deixa as palavras sem tradução. Né? Que palavras são essas? A palavra hebraica, Sheol, e seu equivalente em grego, Hades. Não se refere a um lugar,
Olha só, a palavra inferno não se refere a um lugar. Opa! Então não é um lugar, como dizem aí, ah, fulano foi para o inferno. Tá? É um lugar de sepultamento, mas a sepultura comum da humanidade morta. Também a palavra grega Gehenna, que é usada como símbolo da destruição eterna. Entretanto, tanto na cristandade como em muitas religiões não cristãs, ensina-se que o inferno é um lugar habitado por demônios e onde os maus, após a morte, são castigados. Né? E alguns acreditam que sejam com tormentos. Né? Então, o inferno é o quê? É um lugar ruim, como eu falei, né? Ou um estado de situação ruim. Um local ruim, mas aqui está deixando bem claro, no hebraico, que não é um local, então é um estado de consciência. Então esse espírito que está dentro do corpo, quando ele comete tipo um suicídio, algo parecido, matador, alguma coisa ruim, após a sua vida terrena, ele vai para um estado de sofrimento, porque o que ele plantou, ele vai colher do outro lado. Então ele vai ser o reflexo do outro lado que ele fez aqui. Entendeu? Por isso que a gente tem que procurar em todo tempo plantar o bem. Ah, mas e as colônias espirituais, e as cidades celestiais, e os mundos espirituais, e os céus que Paulo viu, João viu e tantos outros estão vendo hoje, no nosso ano 2018. De um tempo para cá, tudo evolui. Assim como evolui na terra, evolui no céu. Então hoje nos céus, no mundo espiritual, já existem espíritos ou almas que já se organizaram e criaram cidades celestiais. E entram em contato, se conversam uns com os outros. E dependendo da evolução desse espírito, ele pode ir em outros mundos. Como o filho do pastor, que entrou em contato comigo, falou que viu vários mundos, vários céus. Né? E eu visitei 3 diferentes. A minha filha Vitória me levou em 3. Né? E o que acontece que eu queria compartilhar com vocês? Então a gente entende que esse mundo onde nós vivemos, a Terra, é uma ilusão. A nossa realidade é fora dela, é fora do corpo. A nossa verdadeira vida é fora do corpo, não é no corpo. A Terra funciona como se fosse um laboratório, uma escola, uma oficina, né? Uma faculdade, né? E dentro dessa faculdade existe vários níveis, vários degraus, né? Por isso que uns entendem de uma forma, outros entendem de outra, porque um está no nível baixo demais, não consegue compreender o outro. E o outro que está no nível mais alto, ele entende o que está no nível baixo. Por isso que Paulo fala, quando eu era criança, eu pensava como criança. Então tem muitos que são criança e outros que já são adultos. Por isso que existem N situações. Por exemplo, a religião A ataca a religião B. Mas a religião B não ataca a A que atacou ela. Por quê? Porque a B ela já está no nível mais alto. Uma filosofia, por exemplo, vou dar um exemplo. Existe várias, tem a Cabala, tem Hare Krishna, né? E tem a filosofia de Allan Kardec, entre outras aí. Vou falar da filosofia de Allan Kardec, kardecista. Eles são muitas das vezes atacados, né? Por N religiões, né? No entanto, eles ficam na deles. Por que eles ficam na deles? Eu, de tanto pesquisar, cheguei a visitar para conhecer, participar de reuniões, estou visitando várias religiões para entender muita coisa. Mas lá no kardecismo, na reunião deles, eu percebi que o nível deles é tão alto, eles são tão evoluídos mentalmente, que eles entendem dessa forma. Deixa eles lá quietinhos, deixa eles... Porque lá na frente eles vão ver que nós temos a razão. E realmente, por exemplo, eu tive muitas experiências que foi o livro dos Espíritos que me ajudou. A igreja não teve resposta, a Bíblia me deu algumas respostas, algumas. Mas quem me deu todas as respostas foi o livro dos Espíritos. Foi o livro de Chico Xavier, que é o Nosso Lar,
eu fui numa cidade celestial, onde eu só encontrei referência no nosso lar. A minha esposa também foi, né, no nosso lar por várias vezes. Nós anotamos, inclusive, no nosso livro. Ah, mas então vocês agora são espíritas. Não, todos nós não somos espíritos. Isso não tem como negar, não tem como fugir disso. Você é espírito, meu amado ou minha amada. Você está num corpo de homem ou num corpo de uma mulher, mas você é um espírito. E quando você partir desse mundo, aí você vai ver e vai entender tudo. Eu já estou te explicando para você investigar, para você não se decepcionar ou não se espantar quando você dormir aqui e acordar do outro lado. E se deparar com coisas que você não quis saber. Por isso que é importante ler. Paulo fala, leia de tudo e retém aquilo que é bom. Que tenha de preferência lógica e sentido. Então não é religião título, tá? Religião é ligar-se a Deus. Começa a orar e Senhor, fala comigo, me mostra a verdade. E Deus vai te mostrar. Então Salomão ele deixa bem claro que aqui tudo é ilusão. É ilusão por isso, porque nós viemos aqui para aprender uns com os outros. E os mundos espirituais, as cidades celestiais, os céus, os mundos inferiores também, que existem mundos inferiores. É para onde vão esses espíritos que se suicidam, que é onde se fala que é inferno. Se a Terra, às vezes, você fala que é um inferno, para mim não é inferno. Que eu tenho momentos bons ainda. Eu acho que o inferno você não tem momento bom nenhum. Eu penso assim. Eu tenho momentos de alegria, de felicidade. Tive muitos, mais com a minha filha aqui. Ela partiu. O único sofrimento que eu hoje tenho em minha esposa é a saudade dela e do nosso filho Vitor, que não ficou conosco. Mas fora isso, a gente tem momentos de alegria, reencontros, a gente passeia, a gente sai, a gente vive a vida. Né? A gente visita algumas igrejas, prega em outras, dá testemunho em outras. Né? A gente entende. Né? Nós somos evangélicos, porque nós vivemos os evangelhos. Evangélico não é quem está enfurnado dentro de um templo feito por mãos humanas, porque nós somos a igreja. Então, quando Salomão ele começa a observar e escrever o livro de Eclesiastes, ele começa a analisar e ver, tem coisa, pô, isso. Ele chega a citar em Eclesiastes capítulo 4, se eu não me engano, que felizes é aqueles que nem nasceram nesse mundo, que os mortos são mais felizes do que nós estamos vivos. Porque ele entendeu que esse mundo aqui é um processo. Aqui é as aflições, tribulações, é as provas, é as dificuldades, é as expiações, é as perturbações, é as perseguições, né? Aqui é a falsidade, a mentira. Claro, tem também a verdade, tem a bondade, tem as coisas boas, alegres, felizes. Mas esse mundo é o que? É a experiência. Então aqui é o que? É uma ilusão. É como se nós estivéssemos dentro de uma, não vou dizer Matrix, mas vamos dizer, uma Matrix espiritual. Vamos levar para esse nível, né? Para que aqui a gente possa se aprender a lidar um com o outro, a lidar com certas situações. E temos que procurar ser criativos até chegar a nossa hora de partir. É por isso que eu já falei em vários vídeos, já desbanquei vários teólogos, né, trazendo sobre o arrebatamento, mostrando que o arrebatamento é espiritual e é individual de cada um. Por quê? Porque chega uma turma nova, sai. Quem tem que voltar, vai voltar. Quem não tem que voltar, vai para mundos superiores. Vai para outros níveis. Né? Quem não tem que voltar, vai para uma coisa superior, porque ele já alcançou o nível máximo na Terra, não precisa voltar, a não ser que venha em missão ou propósito de ajudar. Aí ele vai ficar por pouco tempo. Aí às vezes é onde acontece, tem mãe e pai que às vezes não entende. Ai, meu filho viveu aqui só 5 anos comigo, o outro viveu 10, porque era um espírito muito evoluído, não tinha condição, a Terra não suporta. Bem, pessoal, então esse é o bate-papo de hoje, tá? O mundo realmente é uma ilusão. Leia o livro de Eclesiastes, tá? Pega a Bíblia Sagrada e leia o livro de Eclesiastes. Ali você vai ter uma visão e vai entender que tudo aqui é ilusão. Mas você vai dar contas dessa ilusão, porque essa ilusão foi feita para você. Para você que é espírito dentro de um corpo de homem ou de mulher. O Douglas hoje está falando aqui, o pastor Douglas está falando aqui, mas amanhã não serei mais o Douglas, voltarei ao meu estado de espírito. E se eu tiver que voltar, pode ser que eu volte, pode ser que não. Vamos ver o que a gente vai decidir, né? Já foi me apresentado uma situação, pode ser que eu volte, pode ser que não. Né? Ou vá para o mundo superior, passe um bom tempo lá, né? Muito melhor do que a Terra, me prepare lá para vir ajudar os irmãos aqui que estão precisando de ajuda. Tem muito irmão precisando de ajuda.
Tem muito irmão. Está dentro da igreja com egoísmo, soberba, né? E outros que já partiram estão prestando conta do outro lado, estão sofrendo do lado de lá, estão pedindo para voltar, deixa eu voltar e corrigir meus erros. Bem, pessoal, então fica aí hoje o nosso bate-papo, tá bom? Sobre o livro de Eclesiastes, o mundo é uma ilusão. Que Deus abençoe vocês, tenham todos um excelente dia, né? Um ano abençoado, um mês abençoado. Meu WhatsApp é 21 98631 6630, tá bom? Página Projeto Vitória Cristina no Facebook e página Livro Entre o Céu e a Terra no Facebook. E canal Douglas Cavalcante, todo de branco eu tô, e canal Projeto Vitória Cristina, que é um novo canal que eu criei no YouTube. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, Shalom Adonai.